Olha, eu quero agradecer a presença de vocês nesse evento. É um debate, né, sobre a Virgem Maria, que eu organizei com a Cristina aqui, mais alto. É um debate sobre a Virgem Maria que eu organizei com a Cristina, aqui do lado, sem ela não seria possível essa organização toda. E dizer a vocês que nós fizemos em agosto passado um debate semelhante sobre Jesus Cristo. Isso é uma continuação da Virgem Maria. E dizer que na vez passada teve um fato que me chamou muita atenção. É um grupo de pessoas, contadores da União. Eles nos agradeceram bastante por ter participado do debate, por isso eu gostaria de contar com a presença de vocês também no debate. Sentiram-se bastante iluminados por estarem participantes de um debate assim, porque o trabalho deles era muito árduo, né? Já pensou, contador da União, né? Terrível, trabalho meio barra pesado. Então, eu queria sempre, quando eu começo, agradecer a uma pessoa. A vez passada eu agradeci ao meu confessor, é bem teatro medieval isso, confessor, né? Ao meu confessor. Bom, eu queria agradecer ao meu confessor, é bem teatro medieval, confessor é demais, né? E dessa vez eu queria não agradecer a uma pessoa que indiretamente está me fazendo fazer isso, seria o presidente Sarney. Ele vai muito à missa, né? Vai todo domingo, todo dia vai à missa, né? E parece que ele é mal aconselhado espiritualmente, né? Porque, eu vou te dizer, ou então ele não segue os conselhos à risca. E ao cardeal Dom Eugênio Salles, que não permite esse tipo de debate, né? Eu pedi a ele uma maior abertura, principalmente para os leigos. Obrigado. Cristina, apresenta aqui. Boa noite, é ótimo estar aqui com vocês. O Chico já falou que isso é uma continuação do debate do Jesus no Barbas, agora Virgem Maria, né, aqui no Botânic. E todos nós estamos aqui para debater. Então eu acredito que cada um tem a sua opinião, já vem com a sua opinião. E isso é importante, cada um ter a sua opinião, inclusive cada um dos debatedores aqui da mesa, como o público também. É importante também que no final o público participe. Agora, o que é mais importante é que em todas as aparições da Virgem Maria, tanto de Lourdes, Fátima, Guadalupe e Medjugorje, agora essa mais recente na Iugoslávia, ela nos deixou uma mensagem de amor. Então essa mensagem de amor, que é a coisa mais importante que nós tenhamos no nosso coração aqui, para aceitarmos uns aos outros a opinião de todos nós que vamos aqui falar e participar. E os debatedores têm 20 minutos, né, para expor, e eu peço que obedeça mais ou menos para poder a coisa acabar mais ou menos no horário de 11h30, né, o debate começar. Aí vocês sentem aí. Porque eu acho que fica um pouco monótono, uma pessoa fala 20 minutos, outra fala 20, acho que pode ser mais ping-pong. Então tá certo. Façam como vocês sentirem também, mas vamos deixar também o público dar o recado deles. E quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, ela era prometida em casamento a São José. Era uma virgem, ainda era uma criança. E ela entendeu o seu chamado e ela aceitou o seu destino. Quando ele disse, alegrai-vos, você foi escolhida. Muito obrigada. Boa noite. Eu, pela primeira vez, me encontro num espaço como esse, falando sobre assuntos que nós, como mitólogos e simbolistas, consideramos quase que numa relação de dogma. Mas como eu pretendo enfocar a figura da Virgem na relação primordial, a Virgem no seu sentido primeiro, então isso me faz reportar
ao Egito, me faz reportar à Grécia e me faz reportar aos druidas, aos celtas, eu quero somente dizer a vocês que virgem, numa palavra considerada na civilização antiga, significa aquela que é dedicada ao Senhor, aquela cuja matéria primordial se dedica à expansão da semente da luz. E como virgem, ela é representada simbolicamente como uma rosa. E o Hölderlin vai dizer a respeito, um poeta, já que nós temos aqui um poeta, vai fazer uma exaltação, como fez o Dante a Beatriz, como fez o Dante na pura essência da sua estrutura de luz, quando se encaminha ao paraíso, ele se referiu à rosa. E a esta rosa que Umberto Eco também dedica todo um livro sobre o nome da rosa, demonstrando que a matéria primordial da nossa vida, dentro do seu magnético, se apresenta para ser fecundada pela luz, para dar continuidade à obra da criação. E essa obra da criação, ela está desde o subterrâneo da própria Terra, desde os primórdios mais interiores dessa Terra. Então ela se apresenta como Virgem Negra, como Mãe Natureza no seu princípio. E essa palavra Virgem Negra teria vindo do Egito, quando o Egito se chamava Quêmia. O nome primordial do Egito era Quêmia. E esse Quêmia significava a terra negra, a terra produtiva, a terra fecundada. E essa terra fecundada era protegida por uma figura que quase todos nós conhecemos, que se chama Ísis, a Grande Mãe. E a Ísis foi conhecida em toda a antiguidade como a Grande Mãe Natureza, ou melhor, a Virgem Negra, que vai ser levado pelos alquimistas para dentro da Arábia e depois vai ser levada pelos judeus, árabes e hebreus. Os semitas vão se levar para dentro da Europa a figura da Virgem. Virgem essa, negra, representante de toda a natureza, e que a Igreja Católica manteve na sua integridade. Manteve de uma tal maneira que na Catedral de Chartres nós encontramos essa Virgem, tanto num dos altares representando a Virgem do Pilar, que era encontrada no caminho dos celtas e dos druidas, e esta Virgem está dentro da Catedral de Chartres, sobre um pilar, e encontramos a Virgem, que dá nome à Catedral de Chartres, debaixo da cripta da Catedral de Chartres, carregando na mão a figura de uma esfera e no outro braço o menino. E essa figura de Virgem Negra, que está sob a cripta da Catedral de Chartres, se apresenta na rosácea principal, já não mais negra, mais branca. Então, isso considera-se o quê? Que a Virgem está presente desde o início da obra da criação, no seu caos inicial, até a sua luz esplendorosa, quando ela traz uma síntese de todas as cores do arco-íris, na luz branca. Então, a Virgem Maria estaria interligada a esta mensagem maior? Sim, para nós na alquimia, na mitologia, no simbolismo, a Virgem Maria não tem, antes de mais nada, é o receptáculo da matéria geradora, criadora, fecundada pela luz e que vai dar origem a uma nova etapa da humanidade. Como tinha dado origem a uma etapa, a Virgem da... Como havia sido dada valor à Virgem Ísis, à Virgem Deméter, a Core e a todas as figuras de mulheres que de alguma maneira
deram a representação do magnético da Terra sendo fecundada pelo elétrico e trazendo a grande mensagem que mesmo dentro do caos existe uma estrela que ao explodir fecunda todo o universo. E no momento em que ela passa, ela vai atiçando todos os processos de transformação. Então, no século XX, na época que nós estamos vivendo hoje, consagrado o ano da Virgem, é a retomada da consciência da nossa função de matéria primordial. O que é a minha matéria? Para que ela serve? O que sou eu como mulher? O que sou eu como homem? O que sou eu como útero, terra? O que sou eu como útero, mulher? O que sou eu, geradora da semente do macho, geradora da semente da vida, geradora da semente do sol? O que sou eu como expansão da obra da criação, com seus altos e baixos, com as suas dificuldades e com as suas crises? E o que é a minha posição perante o momento de crise? E como é que esta Virgem chama novamente os seus filhos para atuarem na modificação dos momentos principais da humanidade? Nós estamos vivendo, no século XX, a retomada do mito, da astrologia, do simbolismo, das estruturas iniciáticas. Estamos principalmente retomando a estrutura da essência da vida representada em cada ser, da essência da esperança e da busca infinita da minha ação nesta vida, mesmo que eu espere que na frente eu encontre um túnel escuro, mas que eu saiba e que eu sei que neste túnel, no fim deste túnel ou no meio deste túnel, existe uma luz fecundada na minha matéria. E é nesta posição que a Virgem de Chartres, a Virgem da Polônia, as Virgens todas negras e a protetora do Brasil, que é a Virgem Nossa Senhora da Aparecida, conclama seus filhos a não se desesperarem nos momentos de modificação, porque os homens se fazem nos momentos difíceis e a humanidade se projetou perante a crise, perante a modificação necessária. A consciência do povo se faz não no bem bom, mas sim na dificuldade que ele aprende a vencer. Foi assim que todo o homem criou esta humanidade rica e tão conturbada, mas que agora chegou a hora de despertar dentro de um aparente caos, mas despertar a luz da criação de cada um no seu ato de lutar pelas suas origens, pela sua terra, pelos seus ideais. Então, é isso que eu acredito que seja a mensagem da Virgem. A mensagem do magnético, abrindo outra vez o coração e o amor e trazendo o rosário de Ísis que se encontrava debaixo da Catedral de Notre Dame, abaixo ainda do Templo de Zeus, onde acima dela e acima do Templo de Zeus foi construída a Catedral de Notre Dame, que sempre protegeu Paris, porque as mulheres de Paris, as mulheres da França, eram capazes de sintonizar com a força da Virgem e impedir que os bárbaros destruíssem a sua terra. Então, é essa rosácea, é essa rosa da nossa vida, é essa substância que existe dentro de cada um, é essa essência eterna de luz que nos guia e que leva os nossos jovens a lutarem outra vez pelos seus ideais, que será a passagem da Virgem para mim no ano de 1987, entrando para a conscientização do homem. E eu acho que, antes de mais nada, a rosa, o lótus, o lírio e a nossa flor de cada um, que tem um centro irradiador de luz,
de esperança e que se abre sob a ação da força do sol, mas que tem que surgir de dentro da terra e esperar ser beijada pelos pássaros e pelos insetos, é a esta rosa que existe dentro de cada um, é a esta Virgem que nos protege e que não deixará de proteger esse país, porque nós temos uma Virgem Negra protegendo a nossa terra e a cada um de nós cumpre trabalhar e lutar para que ela possa agir nos momentos de crise, que não é só o Brasil que está enfrentando, mas que é todo mundo. Então eu vou dizer uma palavra, uma poesia que não é minha, é do Hölderlin, que fala sobre uma rosa. Em seu seio maternal nos traz eterna, doce rainha das campinas, a ti e a mim, a natureza silenciosa, grande, que a tudo dá vida, pequena rosa. Nosso esplendor fenece, tempestades desfolham a ti e a mim, mas o eterno germe desabrocha logo em nova floração. Obrigada. Mas também do problema da cassação da Igreja Católica da própria Virgem, né? Eu sou astrólogo, né? A astrologia mexe há muitos milênios com 5 elementos, né? Que são fogo, terra, ar e água, esses 4 elementos que a astrologia atual ainda mexe. O 5º elemento, que é justamente a rosa, a quinta essência que os alquimistas procuravam alcançar através do equilíbrio dos 4 elementos, né? Você acreditava que esses 4 elementos equilibrados formariam um quadrado perfeito dentro do ser humano e com isso se formaria naturalmente um círculo perfeito dentro desse quadrado, que é a quadratura do círculo, que a Silvia outro dia me disse que queria saber o que eu estava falando de quadratura do círculo por aí. Então, realmente, quando a gente vai falar de virgindade, a gente tem que pensar um pouco que é virgindade, porque a gente fala de Maria como símbolo de virgem, né? A Igreja Católica, para a astrologia, é a igreja da era de Peixes, né? Peixes é o signo oposto à Virgem. Para a gente, Virgem é o contraponto necessário para uma religião que vai se instalar nessa época, né? Enquanto Peixes foi essa coisa que todo mundo viu que foi a Igreja Católica, que é da cassação da ciência em nome da fé, né? Você queimar os bigodes, você queimar o nome da rosa para que não se, né, todos os nomes da rosa para que não se pudesse chegar a essa quinta essência. A Igreja Católica foi além. Na Idade Média ela caçou não só o 5º elemento, mas ela quis caçar o elemento terra também e ficar só em 3 elementos, porque na época se achava que 3 elementos eram 3 era o número divino, então se devia caçar o elemento terra. Enfim, a Igreja Católica invadiu, enquanto Peixes, né, Peixes tem essa coisa da criação da unidade. A Igreja Católica é responsável por, hoje em dia, eu morar no Brasil e estudar yoga, eu sei disso. Ela é responsável por uma unificação do conhecimento no mundo, mas, por outro lado, é responsável por um empobrecimento desse mesmo conhecimento, né? Porque ela chegou na Índia, a palavra que corresponderia à Virgem seria Brahmacharya. Charya quer dizer seguir o caminho e Brahma é o Deus, né? Então seria aquele que alcança o estado de Brahmacharini, seria aquele que está seguindo os passos de Deus. O cristão invadiu a Índia e transformou, e como viu que essa palavra era um dos 10 mandamentos do indiano, transformou essa palavra em castidade, né? O cristão a Gessilga, estudiosa de mitologia céltica, quando fui estudar a mitologia do rei Arthur, eu achei engraçado porque encontrei várias versões. Encontrei uma versão inglesa que botava o Arthur como chefe porque estava preocupado com essa coisa da libertação da Inglaterra, né? Com essa coisa do ato heróico, né? Da identidade, do início de uma identidade nacional. Encontrei a versão francesa, muito mais romântica, que botava sempre o Lancelot como centro. Encontrei a versão alemã que botava o Percival como centro, que era muito mais preocupada com o lado espiritual, e o Percival era aquele que alcançava a tal da eternidade, né? O tal do vaso do Graal tão procurado. E encontrei uma versão italiana, feita pela igreja, que tentava apagar o Percival da história, porque o Percival era promíscuo. E inventava um tal de Galaad, como ele não inventava, mas enfim, inventava uma importância e um papel para o Galaad que eu não vejo eu li o Morte de Arthur em inglês antigo, né, aquele lá de, né, você tem que ler no som porque senão você não entende nada, e realmente não vi essa importância toda para o Galaad.
Então a gente vê sempre a igreja que num preconceito muito grande com a virgindade. E o que eu descobri outro dia? Eu estava conversando com o Cécio Thierry, ele me falou que estava conversando com o Afonso Romano Santana, e ele falou que foi no século passado que se decidiu que a virgem seria virgem. Né? Então a gente vê o que? A gente vê uma opção de gente muito bem intencionada, dando a sua vida, enchendo de energia templos, né? Dando uma consistência a templos, dando uma vida a templos, criando uma egrégora, criando um verdadeiro sino de energia em cima dos templos, dando toda a sua pureza, e ver essa gente sendo guiada por pessoas que se sentem no direito de mudar mitos, de mudar palavras. Eu e Gersilvia, não sei se ela passa por esse mesmo problema que eu, mas eu, quando estudo mitologia, um dos meus maiores problemas é destraduzir né, o que a Igreja Católica traduziu pra gente. Né? Então, para a astrologia, a Virgem é um signo de quê? De pureza, né? De receptividade. E aliás, na Bíblia ainda está assim. Mas hoje em dia você pega esses livrinhos como as aparições de Nossa Senhora de Medjugorje na Iugoslávia, onde as pessoas põem a Nossa Senhora como uma coisa incrivelmente, não chega a ser fascista, mas incrivelmente autoritária, em que chega para os seus discípulos e diz: vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso, senão vocês estão acabados. Quando a gente vê, ainda nos textos deturpados da Bíblia, que não é bem assim que ela costuma se colocar. Então eu me dei o trabalho de levantar o mapa das 6 crianças essas, não sei se vocês sabem o que acontece em Medjugorje, desde 1981, né, 6 crianças conversam, no início conversavam diariamente às 6 da tarde, né, 6 da tarde é um dos momentos frágeis com a Nossa Senhora, e até hoje alguns pastores conversam com ela, e elas conversam, algumas não mais com tanta frequência, uma delas já nem mora mais em Medjugorje, conversam com a Nossa Senhora, trazem determinados recados, falam de muitos segredos que vão ser revelados, quer dizer, a coisa sempre envolta nessa coisa meio pisciana, né, que essa coisa de criar um clima de mistério, de envolvimento, para se conseguir o que no final mais controle, né? E eu, quando me convidaram para falar num debate sobre Virgem Maria, eu disse: bom, mas eu não sou um virgem maríaco, né? Aí eu pensei: bom, se o Papa se deu direito, né, de autoritariamente chegar nos fantásticos do mundo inteiro, dando entrevista, dizendo que a astrologia era coisa não indicada, né? Eu me dou o direito também, eu acho que eu conheço mais de Virgem Maria do que de astrologia, ou pelo menos do que ele mostra conhecer, né? Pode ser que ele conheça e por isso mesmo ele queira proibir para evitar concorrências alguma, né? Mas o que eu percebi no mapa dessas 6 crianças foram aspectos de Saturno com Marte sempre. Aspectos 4 dos 6 videntes tem Marte em oposição com Saturno. Marte é o planeta da expressão do individual. Saturno é o planeta das restrições. Eu percebo que um superego muito forte nessa gente toda, um lado masculino muito forte, sendo projetado dentro dessa Virgem Maria. Né? Então, a Virgem da Iugoslávia. Então, eu acho que o debate vale, sim, para quê? Para a gente tentar resgatar qual seria o sentido da virgindade. Né? Eu tinha uma namorada quando eu tinha 20 anos, que eu era apaixonado por ela, e aí 6 meses que eu namorava ela e não pensava mais em dormir com mais ninguém, né? Porque passava nos bares e não me dava vontade mesmo. Mas um dia ela viajou para fora, a gente tem um amigo aqui no Rio que se chama Carlos Ralph, que fazia aqueles simpósios do corpo fantásticos e maravilhosos, onde existia um clima de liberação, de felicidade, de alegria entre as pessoas, né? Um enamoramento muito, muito grande no olhar. E eu fui fazer uma palestra num desses ciclos, e essa minha namorada apaixonada estava viajando, e aí no primeiro dia eu dormi com uma, no segundo dia eu dormi com outra, e quando ela voltou eu perguntei o que ela achava disso, né? Porque eu nunca nem tinha tido vontade, a gente nunca tinha parado para conversar. Ela olhou para minha cara e falou: acho normal. Aí eu falei: que bom. Aí ela falou: não, porque o que é ciúmes, né? O que é essa coisa da virgindade? O que é o ciúme? O que é o transar? O que é o... né? Porque de repente você pode, numa relação de olhar com outra pessoa, estabelecer uma relação muito mais forte que afeta a minha relação, né? E me preocupa muito mais do que uma relação biológica, onde você foi lá, encostou fisicamente uma pessoa, trocou energia, me afeta muito menos, né? Então eu acho o seguinte: quem conhece a história dos essênios
sabe o seguinte, sabe primeiro que José foi preparado durante 20 gerações, o sangue dele foi preparado, não foi para depois ele não botar o esperma. Cristo, toda a trajetória do Cristo e da Virgem Maria, a gente vai ver que eles obedecem todo um organograma preparado por profetas anteriormente, essênios, que da onde fazia parte o ato sexual, inclusive, né? Então as pessoas ficam se apegando a isso, se é virgem de carne, se não é virgem de carne, e se esquecem qual é o outro tipo de virgindade, a virgindade da qual todos nós somos virgens. Né? Porque nenhum de nós conseguiu realmente profanar essa virgindade. Porque é algo virgem que está dentro da gente intocado e que não vai ser tocado enquanto a gente continuar com esse tipo de concepção. Né? A Igreja Católica tem hoje em dia a Virgem Maria, um símbolo de receptividade. Quando Cristo estava lá no sermão dele e uma mulher emocionadíssima falou: meu Deus, feliz a mulher que deu, né? Tem essa história, feliz a mulher que deu o peito e o ventre para esse homem nasceu. Ele disse: não, feliz a mulher que escuta Deus. Por quê? Ele ampliou o conceito de Maria, né? Ele mostrou que Maria não era, né, é o que é essa mãe cósmica que todos nós procuramos quando nos sentimos abandonados de alguma razão pelo frio, né? Ou pela falta de dinheiro, ou pela falta de amparo, né, nessa condição existencial que a gente vive atualmente, né? E Cristo mostrou o quê? Mostrou que Maria, quem foi Maria? Maria foi aquela que não deu ouvidos, que ela estudava todas as escrituras, conhecia muito bem as escrituras, tinha leituras cotidianas com populares e leituras cotidianas com estudiosos, dedicou a vida dela aos estudos, mas nunca levou nada ao pé da letra, que é o que a Igreja Católica tenta fazer. Primeiro, trocar um texto, né? Porque, por exemplo, do Concílio de Constantinopla, 393 d.C., se tirou a reencarnação dos textos católicos. Por quê? Né? A desculpa deles era porque assim ficava mais fácil do... Acho que acabou meu tempo. Saiu aqui. Fazendo aqui hoje, né? Ela não deu ouvidos aos fariseus, né? Os famosos fariseus que tomavam o mesmo tipo de atitude que tem a Igreja Católica de hoje em dia, tentando policiar, tentando autoritariamente dizer quem era portador da voz de Deus ou não. Só que quando o tal do Deus, do mito deles mesmo, quis se manifestar dentro da coisa, não escolheu um fariseu para contar, não escolheu um padre da época, não. Escolheu uma mulher que estava sendo recriminada por todo o poder instituído em nome de Deus, pela Igreja instituída. Né? Então escolheu o quê? Alguém que estava de coração aberto, que esse é o símbolo da Maria, o coração aberto para receber o divino. A mulher que chega e diz: tá bom, Gabriel, seja feita a vontade do Senhor. Então, ou seja, que entre em mim e seja o que Deus quiser, e não o que eu convencionei que vai ter que ser feito em nome de Deus. Então, eu acho que isso é fundamental. Para se entender a Virgem Maria, primeiro é preciso o quê? Se fazer uma lavagem, se acabar com a lavagem cerebral que se fez na gente, né? Se fazer uma tradução muito cuidadosa. E eu quero, antes de passar o microfone, dar um aviso para vocês. O pastor Fanini, que ganhou o Canal 13 de televisão de uma maneira muito suspeita aqui no Rio. Por quê? Porque ele disputou isso com a Abril Cultural, com o Nascimento Brito do Jornal do Brasil, e ganhou do Figueiredo, das mãos do Figueiredo, no canal de televisão. Esse homem tem 16 canais de televisão no Brasil, né? Evangélicos, e aluga espaços em vários outros. E em nome de uma igreja, eu não sei se vocês leram os jornais esses dias, mas em nome de uma igreja, ele está de arma, em pleno Rio de Janeiro, no século XX, 1987, expulsando os moradores do Mangue, em nome de oferecendo 10 mil cruzados pela casa de cada um. A última que ele fez foi destelhar a casa de todos eles. Ele disse que era para... deu a desculpa que era para as telhas não caírem na cabeça deles, mandando capangas armados andarem por dentro em nome de uma igreja. Então, dia 10, né? Dia 10 é o dia da Nossa Senhora, né? Dia 10 que é o dia da Nossa Senhora? É dia 9? É o dia 8, não, mas é dia 8 que é o dia da Nossa Senhora, mas por acaso vai ser no dia 10. Então, no dia 10, no Circo Voador, quinta-feira,
vai existir um movimento em prol dessas outras Marias, que são as prostitutas, nem tão virgens quanto a outra talvez, mas irmãs, né? Sobre essa ideia do pastor Fanini, por que ele se acha tão puro a ponto de poder atirar todas as pedras, não só a primeira, a segunda, a terceira, a quinta, a ponto de massacrar, né? Um homem que faz parte de uma igreja que desvire o outro rosto, né? Que tem uma mensagem de compreensão, né? Mas uma igreja que tanto a parte protestante quanto a parte católica é pretensiosa mesmo. Esse Papa, por mais de abertura que seja, chegou na ilha de Java aconselhando as pessoas a não seguirem as religiões javanesas, porque eram coisa do diabo, pelo amor de Deus, né? Uma falta de respeito cultural que não tem tamanho, né? Em cima de um poder adquirido, né? E pessoas que se baseiam numa imagem, o quê? De pureza da Virgem Maria, de humildade da Virgem Maria, de entrega da Virgem Maria, né? E de compaixão do Cristo. Então, era isso que eu ia falar. Ignorante em assuntos místicos. Eu, na verdade, a Virgem Maria para mim é um conto de fadas como Cinderela, uma coisa desse tipo. Eu estava olhando aqui, eu vi ouvindo aqui eles falando aqui, falaram sobre a fecundação da luz, né? Executado talvez por um catéter cósmico. O programa da Virgem Maria para mim é muito ligado ao programa da maternidade, né? Uma mãe escolhida para ter um filho tão lindo. As mães têm muitos ciúmes uma da outra, quando uma tem um filho feio, olha, ficam logo, não é bom. As mães são assim, então ela também tem a sua... Será que a Virgem Maria não tinha vaidades? Ela não parece uma... Será que... Não é? Eu acho que de repente ela era uma moça bonita até, gostava da luz. A metáfora interessante que eu vi aqui foi a da rosa, né? A da rosa, para mim a metáfora da rosa, a coisa mais próxima que eu posso pegar da rosa na Virgem Maria, é assim a forma, meio sashimi da vagina, né? É a coisa que mais parece uma rosa numa mulher, talvez seja a vagina, talvez a boca. Mas eu acho que a vagina está mais próximo da ideia de rosa. Fazendo bio. Cheio de pétalas, é um problema de pétalas. É um problema de coisa, pétalas, assim. E o problema de Virgem Maria. Eu acho que a virginidade da Virgem, na verdade, não está no ímen. Ela não vem de fora para dentro, que ela foi fecundada pela tal da luz, quer dizer, é um catéter, é uma inseminação, talvez a primeira inseminação da história, assim, tá? É uma coisa que vem de outro jeito. Então não é o ímen, o problema é o útero, é uterino. A virgindade da Virgem é a do útero e não do ímen. Aí fica uma coisa plástica, muito fácil de entender. Eu poderia fazer uma observação? Sim. A palavra virgem na antiguidade não significava a virgindade biológica. Significava aquela que não teria o direito de dedicar-se a um amor carnal puro e simples. Ela era dedicada a ensinar o grande mistério. Existe até hoje. Pessoas que não são proibidas, não fazem nada na sua vida. Não, acontece que a palavra virgem na antiguidade não tinha essa conotação. Mas hoje ela tem, e assim que ela é interessante hoje. Eram virgens todas. A palavra virgem só é interessante hoje por causa disso. Porque na antiguidade ela era essa outra coisa. Não, eu acredito, você me desculpe, mas eu não quero interferir na sua explanação, mas tem umas coisas que eu não entendo nada do assunto. Pois é por isso que você não entende, então eu me sinto no dever de explicar alguma coisa, porque eu estou ouvindo falar de virgem. O tempo todo, eu acho o seguinte, o que é importante é que virgem é aquela que na antiguidade se dedicava nos templos de Afrodite, nos templos de Ísis, nos templos de Deméter, nos templos de Íster, a mostrar o mistério da vida para o homem. E a fecundação pela luz vai desde a fecundação da matéria, da água, pela luz solar, até a fecundação do útero pelo esperma do homem. Quer dizer, nós somos matéria pronta a ser fecundada. E o homem fecunda com a sua capacidade elétrica esta matéria. Então, você realmente
fez uma, como poeta que você é, você fez uma explanação. Eu quis fazer uma coisa pessoal. Você fez uma explanação muito própria, porque o que há de mais importante numa mulher é a capacidade dela ser fecundada, e a capacidade dela dar vida, e a capacidade dela ensinar o mistério da vida para o homem. E esse mistério da vida não é só dar a vida a um ser, não. É ensinar no próprio ato sexual o grande mistério que ela traz dentro de si como hipóstase, desdobramento da terra, mostrando a este homem que ali está o primórdio da criação. Entende? Quer dizer, é uma rosa. É a rosa. Então nós concordamos que a rosa era aquela imagem que eu tinha visto mesmo antes. É isso mesmo, então a gente vai, vamos adiante. Vamos falar do ET que ela deu à luz. Quer dizer, que ela recebeu a luz. O ET dela, o grande Jesus Cristo. O João Donato costuma chamar ele de o Todo-Poderoso, que tudo observa e nada comenta. Então, tem uma outra coisa interessante na Virgem Maria, que são as visões. As visões alucinógenas da Virgem Maria. Pessoas que, até no cartaz diz pessoas que não podem mudar o mundo. Talvez não fosse interessante aparecer para pessoas que vão mudar o mundo, né? Para que mudar o mundo, né? Você acha que o mundo precisa... Eu acho que ninguém aqui faz muito esforço para mudar o mundo. Nenhum de nós aqui presente. A gente faz isso mais por si mesmo. De verdade, não há muita mudança a nível pessoal. Bom, esqueçamos, vamos passar a Virgem, para a Virgem ser analisada no divã do meu divino amigo aqui. Vai colocar a Virgem para contar como é que ela deu, o que ela não deu. Como é que ela fez, o que ela não fez. E colocar a Virgem de uma maneira um pouco mais sórdida, que eu acho que nós todos aqui somos muito sórdidos. O Mascarenhas está me lembrando do Sócrates. Lembrou o Sócrates, que espera todo mundo falar, depois faz um chute de ouro. Não tem negócio de Sócrates, não. Não, tem sim, mas... Eu acho que a primeira impressão que muitos de nós trazemos da nossa infância é uma impressão negativa da... Aquele é melhor. Alô? Melhorou? Eu acho que a impressão que muitos de nós trazemos da infância com relação à Virgem Maria é uma impressão negativa, porque ela nos foi apresentada através dos catecismos, ou seja, através do baixo cristianismo, através das versões vulgares do cristianismo, como uma figura que representava uma mãe extremosa, terna, mas profundamente repressiva da nossa sexualidade. Eu acho que essa imagem que ficou de uma igreja que funcionava monoliticamente assim, há algumas décadas atrás, talvez com raríssimas e honrosíssimas exceções que nós nem conhecimento temos, essa imagem da Virgem, entretanto, ela vem sofrendo transformações na medida em que a própria igreja, ultimamente, também vem passando por profundas transformações, né? A igreja, que indiscutivelmente era um instrumento da classe dominante para manter anestesiada a consciência da classe dominada, ela começou a se dividir no seu interior e a se colocar também, uma parte dela, indiscutivelmente a favor, enfim, dos oprimidos, e com todos os níveis de libertação, quer no nível material, quer no nível psicológico, quer no nível existencial, quer no nível filosófico, quer no nível estético ou sexual. Então, nós não podemos mais ter um entendimento monolítico daquilo que a própria igreja chamaria, então, de pureza, né, de virgindade, de virtude, aquilo que, durante um determinado período, e um período muito longo da Igreja Católica,
recebia essa adjetivação, eu tenho a impressão que vem sofrendo profundas e aceleradas transformações, apesar de alguns redutos extremadamente conservadores e até reacionários, o que é natural numa instituição milenar como essa, que vem sofrendo uma transformação há tão pouco tempo, na qual nós temos aqui ilustres representantes, entre os franciscanos, por exemplo, do nosso Frei Leonardo Boff e outras figuras, que vêm, enfim, repensando a questão do cristianismo, a questão da Igreja Católica, através de óticas diversas daquelas que viam. Então, nós teremos múltiplas Virgens Marias na medida em que nós tivermos múltiplas ideologias católicas e cristãs dentro da Igreja Católica. E, quer dizer, e como hoje a própria Igreja Católica ela está dividida no seu interior, nós teremos também ideias diversificadas desse símbolo supremo de proteção, ternura e pureza. Então, uma parte da Igreja pensará, provavelmente, a Virgem assim, mesmo que não diga, e outra parte da Igreja pensará a Virgem de outras maneiras, conforme as suas visões pessoais desse momento do que seja o cristianismo e o catolicismo. Agora, esta é uma visão que eu tenho, né, sobre o que será a Virgem no interior da Igreja Católica. Agora, longe de mim ser uma pessoa que possa me considerar ou me qualificar como um teólogo capaz de problematizar, porque o conhecimento que eu tenho da Virgem Maria é um conhecimento através desse cristianismo vulgar, que foi me transmitido, ou enfim, pela tradição oral, né, que graçava e graça no nosso meio, ou pelas próprias lições que eu aprendi nos colégios católicos nos quais eu estudei durante algum tempo, evidentemente Virgem essa com a qual eu não sentia empatia, ou não sentia um nível de simpatia, de identificação, ou nem de solidariedade. Era uma Virgem que se encontrava, a meu ver, muito mais a serviço da repressão do que a serviço de uma autêntica e genuína purificação ou libertação do ser humano. Agora, se nós tivermos uma reflexão rejuvenescida do cristianismo, com algumas correntes dentro do próprio cristianismo, como, por exemplo, desse Frei Leonardo que eu citei, eu acho que nós poderemos ter uma visão também rejuvenescida da própria Virgem. Agora, eu como psicanalista e não como teólogo, portanto, eu queria sair um pouco do tema da Virgem Maria, propriamente dita, e falar sobre um elemento que eu acho que ela, de alguma maneira, ela representa, simboliza ou significa, pelo menos traz à nossa mente. Um dos elementos é um elemento óbvio, imediato, evidente. Ela é aquela mãe que nós desejamos ter nos momentos, eu acho que você colocou muito bem, essa mãe cósmica que nós desejamos ter nos momentos em que realmente tudo se escapa aos nossos pés e nós estamos numa situação em que, do ponto de vista dos valores chamados mundanos, nós estamos desqualificados, sem poder, destituídos, e apesar disso, existe alguém que, ao invés de ir para a festa do mundo, permanece ao nosso lado nos momentos mais difíceis e de maior agonia do nosso ser. Quer dizer, eu acho que esse é um dos símbolos mais indiscutíveis que ela representa, mesmo do ponto de vista dessas décadas anteriores em que eu acho que a Igreja Católica tinha uma função altamente repressiva e apenas quase repressiva. E já tinha essa significação que permanece tendo essa significação da mãe cósmica, né? Desse peito farto, generoso, puro, imaculado, que será capaz de abrir mão, enfim, dos prazeres mais imediatos da vida em função de uma afeição mais profunda por nós, estejamos nós no momento em que nós estivermos, que é uma das aspirações supremas desse sentimento chamado amor. Não é a única, mas é uma delas. Interessante que hoje em dia, nos tempos modernos, a Virgem Maria, inclusive, pode ser homem, né? Claro que pode ser homem. Porque isso daí é uma possibilidade
que está existindo e presente em todos nós, enquanto seres humanos, né? Quer dizer, nós somos uma diversidade, contemos na nossa emoção, no nosso amor, elementos muito contraditórios, um dos quais é este, que representa, se nós quisermos manter a leitura nesse nível, que representa um estado de solidariedade por aqueles que estão naquele momento destituídos e despojados do poder. Porque nós estarmos solidários, nós estarmos emocionados, nós estarmos enamorados ou afeiçoados por aqueles que amplificam o nosso poder, a nossa vaidade e a nossa onipotência, não é vantagem nenhuma. Todos nós, de alguma maneira, nos sensibilizamos a alguma forma de poder, seja ela qual for. Pode não ser o poder financeiro, mas será o poder poético, será o poder estético, será o poder erótico, será o poder intelectual, o poder psicanalítico, enfim, terão tantos e múltiplos poderes que nos atraem, nos fascinam, porque de alguma maneira nos fazem partilhar de um sentimento de divindade, de um sentimento de ultrapassarmos a nossa limitada condição humana e de alguma maneira termos acesso a algum nível, enfim, do ilimitado e do divino. Então, evidentemente, todas as pessoas que forem donatárias desses atributos, elas nos estimularão, e é fácil amar e ser amado nessas condições, razão pela qual a humanidade ela luta frenética e desesperadamente pela busca do poder, seja o poder burguês, seja o poder não burguês, seja o poder de alguma maneira, algum poder que remeta de alguma maneira ao ilimitado, ao infinito, ao que nos tira da nossa condição, enfim, de precariedade humana. Eu acho que a Virgem representa neste sentido, né, os braços abertos para o humano, esteja ele em que condições ele estiver. E através dessa visão, seria, digamos, a face feminina de Deus, seria a face materna de Deus, né? Seria aquela face que estaria aberta aos ricos, sim, mas não pela sua condição de ricos, mas pelas suas condições de humano. Estejam ele, inclusive, nos momentos de maior pobreza ou de miséria, e neste sentido, em estado indiferenciado com a própria pobreza. Eu acho que a Virgem, ela pode indiscutivelmente ser lida através dessa visão da mãe. Você quer falar um pouco? Mas deixa eu só completar o que ele falou, porque eu acho que quando a gente fala do feminino na Igreja Católica, o feminino é isso mesmo que ele falou, eu vejo dessa maneira que ele falou, ou seja, como uma maneira de, através da dualidade, né, se encontrar a unidade, né? Quer dizer, eu vejo a Virgem como esse caminho, né, como esse degrau, né, esse patamar que separa a unidade da individualidade, né? Através daquilo você vai chegar, como o quinto elemento, né, que o chinês diz o céu é feito, o céu que lá seria esse quinto elemento, né, vive segundo as ordens a terra vive segundo as leis do céu, que é o quinto elemento, o céu vive segundo as leis do tal, que vive segundo as leis da própria natureza. Agora, o feminino, só para a gente ter um apanhado histórico aqui dentro da Igreja Católica, porque na primeira página do Gênesis, a gente tem o problema do feminino, quando Deus vira para a serpente e fala assim, olha, você vai estar em briga com a mulher durante toda a existência. E no Apocalipse, a gente volta a ter a mulher outra vez, no capítulo 2 do Apocalipse, eu não tenho uma memória tão gosto desse negócio quando era garotinho, né? Mas pelo que eu me lembro, era o que era no capítulo 12 do Apocalipse, era aquela coisa, né, que todo mundo que fez catecismo, essas coisas estudou, que era o que? Aquela coisa da mulher que enfrenta o dragão, que enfrenta a serpente outra vez no fim do livro católico, no fim da história, no fim do livro da vida, né? Que vem a mulher aqui com a coroa das 12 estrelas, que são os 12 siglos, né, que eles tanto negam, para enfrentar o dragão das 7 cabeças, que é outra vez esse poder do qual ele falava. Então eu gostei muito dessa exposição dele de poder com o feminino, porque é exatamente assim que a Bíblia coloca, né? E a profecia do João Evangelista diz o seguinte, diz, olha, vocês vão se encontrar, a mulher no fim da história, ela grávida, vestida de sol e pisando sobre a lua. O que isso significa? Ela pisando, pisar sobre a lua simboliza, por um lado, ter dominado o seu lado feminino, mas, por outro lado, está querendo botar ele para a sombra outra vez. Quer dizer, essa tentação de que, uma vez dominando essas energias, mas essa energia luminosa, a gente acabe sendo dominado pela ganância do poder que existe junto com ela,
Né? Eu acho que... Deixa eu só acabar um só para contar como é que acaba a briga entre a mulher e o dragão, só para saber quem ganha a briga. E no fim da profecia está dito, olha, tudo bem, vocês vão brigar o tempo todo, mas na hora H, a hora que o dragão resolver morder o calcanhar da mulher, que o calcanhar é o aquário, é o cometa, é o calcanhar de Aquiles, é aquele ponto que por onde a energia cósmica entra no ser humano, na hora em que o dragão resolver morder, a serpente resolver morder o calcanhar da mulher, aí ela vai pisar em cima da serpente. Então só dizer uma coisa, avisar para todos aqueles que estão contra a Virgem mais pura, quer dizer, que não estão olhando a Virgem com a pureza que a Virgem pede, que são por acaso aqueles que se dizem donos da Virgem, que no final, na hora que eles resolverem morder o calcanhar dela, o livro deles mesmo diz que ela pisa na cabeça. Só um minutinho que eu vou dar. Tem uma organização aí. Eduardo, você fala. Falando um instantinho? E aí entra o... Então, eu acho que esse negócio também que você está falando me estimulou uma outra reflexão, né? Porque começa agora essa coisa gostosa, né? Que a gente começa a poder, no bom sentido, se manter virgem, se deixando penetrar e fecundar. Essa contradição, né? Sem perder a pureza, se permitir fecundar pelo outro, né? Que é uma coisa muito interessante essa situação. Eu acho que o masculino, ele, mesmo nos seus níveis superiores e mais nobres, ele é algo do lado da justiça. Ele, nos seus níveis superiores e mais nobres, ele não é do lado do poder, ele é do lado da justiça. E, por consequência, ele efetiva uma luta sagrada, uma guerra santa, em nome da justiça, em nome de que todos sejam igualmente acariciados pelas benesses da vida. Neste sentido... Os loucos também fazem isso? Talvez. Mas isso é masculino. Nesse sentido, ele tem um elemento hierarquizador e diferenciador. Existem os justos e existem os injustos. Ele se solidariza com os justos para poder redimi-los e entra numa sagrada guerra como um guerreiro, um santo guerreiro contra os injustos. Você vê que o maniqueísmo é dele, né? Porque a acusação que se faz é que a mulher trouxe a dualidade, né? Trouxe através da tentação, o direito do homem, a faculdade intelectiva do homem, e o direito a ele escolher entre bem e mal. Mas, no entanto, é engraçado que as coisas se invertem, porque depois a mulher fica como um símbolo de integração, né? E o homem carrega esse maniqueísmo. Então, na realidade, apesar da justiça dessa guerra, existe uma hierarquização e uma diferenciação ao nível do humano, ou seja, existe o estabelecimento da noção de virtude e de pecado. O masculino funda, quer ele queira ou não, a dimensão do bom e do mal, do certo ou do errado, do pecaminoso ou do virtuoso. Ou seja, ele passa da justiça para o poder novamente. Ele queira ou não queira, ele cai numa contradição e numa cilada inescapável, né? Talvez até vibrante, talvez até complementar, talvez seja uma contradição que a gente não consiga jamais ultrapassar, superar, e seja a riqueza dessa própria complexidade chamada viva. Mas o feminino não. Ele consegue, né, do ponto de vista da sua generosidade maternal, ele consegue essa suprema proeza do amor incondicional. Não tem condição. Se não tem condição, ele é um peito aberto para todas as diferenças naquele ser. Por consequência, ele não é um lutador pela justiça. Ele é a abertura para todas as diferenças. Ou seja, neste sentido, ele é um nível superior de amor à face feminina da justiça, né? A face feminina da justiça, ela consegue ter essa coisa instigante que eu acho que, enfim, determinados segmentos da igreja vêm tendo em oposição a outros, enfim, movimentos também tão emocionantes, tão sagrados e masculinos como certos movimentos e teorias políticas. Como é que o masculino, colocando numa linguagem mais clara, como é que o masculino, por exemplo, marxista, é incorporado no feminino cristão da teologia da libertação?
Essa é uma coisa extremamente interessante, como é que fica a questão do dar a outra face, do Cristo na sua versão feminina, e a virgindade da Virgem encontra-se no fato dela não ceder à tentação sempre tão penetrante de tornar-se, né, possuída, né, pelo masculino. Então ela vai ser fecundada pelo Espírito Santo e não pelo masculino. Eu acho que isso é uma visão muito interessante. Essa é uma visão muito interessante do assunto. O Espírito Santo é muito interessante. Mas é uma situação que nós podemos, ou pelo menos nós gostaríamos, que essa instituição tão poderosa, né, e que contém tantas contradições, né, como é a igreja, e tão importante no nosso país, que ela possa se encaminhar para essa face feminina de Deus, né, e possa entronizar a Virgem Maria como sendo a inspiradora profunda dos seus movimentos, na radicalidade da Virgem Maria, que fica pura e imaculada, né? Quer dizer, os seus atos são de uma imaculada concepção. Desculpe te interromper novamente. É que é o seguinte, eu acho que está se tornando, essa moça feminina está se tornando católica demais para o projeto que você está querendo expor. Eu acho que você está botando, eu acho que você está sendo maniqueísta e masculinista, botando, já que você botou o homem como mal, botando a mulher como boa. E você tem que se lembrar que o matriarcado, eu acho que pela tua visão, o matriarcado na Terra então foi muito mais masculino do que feminino. Porque, não é? A Sandra Cavalcante essa visão aí. Não, mas a época do matriarcado histórico na Terra, elas eram muito mais severas com a gente. Não, Gessil. Elas foram dureza, viu? Olha, aqui só tem 3 microfones e somos 4. Não, peraí, tem as perguntas. Agora, a gente tem mais assim, uns 45 minutos, então eu gostaria que o público, depois que você falar, tá, Gessil? A senhora estava querendo fazer uma pergunta? A gente não falar astrologuês, eu não sei. Você vai astrologuês. Você vai me ensinar a falar. Então, foi tanto falado de depressão, foi tanto falado da Você quer vir falar no microfone? coisa. Não, fala logo, sou professor. Fala logo. Seguinte, como é que você vê, troca em português, eu te perguntar em astrologuês, porque eu só sei falar astrologuês. Como é que você está vendo? Como é que eu estou vendo? Essa conjunção Saturno-Urano, que está rompendo com isso tudo que foi colocado. Saturno é o limite, é a moral vigente, é tudo isso, é a repressão, é tudo isso. Saturno encostou e vai arrebentar com isso tudo, porque ele chuta a porta. Você conhece ele, conhece? Não, a gente Você conhece ele? Conheço, muito bem. Seu amiguinho? Meu também. Eu sei como é que ele faz. Ele chuta a porta. A gente Ele tem não um abre vício. com chave, não. Eu acho que a gente Como é tem o que você vício tá de achar vendo? que está vivendo grandes momentos. Não, esse momento é um momento onde a autoridade está sendo quebrada. Mas Conta isso para todo mundo, para mim os também. faraós, quando fizeram as pirâmides, acharam que estavam vivendo o maior momento da história. O Nero, né, em Atenas, se achava que estava vivendo o maior momento da história. Todos os grandes impérios chineses achavam que estavam vivendo o melhor momento da história. Os cristãos achavam... A gente sempre tem essa mania de achar que está vivendo o momento mais importante da história. Secretamente, nós temos pessoas que estão vivendo o melhor momento da história. Não, e de 35 e 30, deixa eu ver, 7 mais 29, de 36 e 36 anos, na realidade, a gente tem uma conjunção dessas desde que o mundo é mundo. Quer dizer, na verdade, não é um aspecto tão importante, tão fundamental, ele só é fundamental. A gente tem muito isso, né? A gente às vezes acha que está vivendo a maior desgraça do mundo, a gente está vivendo um probleminha desse pequenininho, desse tamanho. Mas como é com a gente agora, a gente acha que não pode escapar daqueles. Quer dizer, esse momento de Urano e Saturno não é nada demais na realidade. É mais uma conjunçãozinha, é uma conjunção que a gente tem de 36 e 36 anos, sabe? Já passamos por milhões delas. Você nessa vida já passou por outra delas, só que não tinham te informado ainda que existia essa conjunção, você não se preocupou da outra vez. Você entende? Agora, realmente tem um papel importante essa conjunção, porque se dá 0 grau de Capricórnio em pleno carnaval, vai ser um carnaval engraçado desse ano, eu quero estar lá para observar. Né? O carnaval desse ano vai ser uma barra pesada, meu bom. Vai ser engraçado, vai ser, para quem está com muito dinheiro, vai ser muito engraçado. Mas eu prefiro que a gente puxe ao máximo para a Virgem Maria o debate, porque... Isso. Vamos voltar a Virgem Maria. Acho que milhões de pessoas aí querem saber sobre a virgindade, sobre...
Claro, como superego, mas é porque esse aspecto em particular não tem muito a ver com a liberação do feminino, tá? Até tem um encontro de polaridades, onde as polaridades se encontram e você tem que reconhecer a outra polaridade, mas isso é um aspecto que a gente não compreende. A gente tem que saber aproveitar bem os aspectos. Tem um rapaz aqui querendo fazer uma pergunta. Eu acho que a gente falou, por exemplo, da Virgem Maria, mito, da Virgem Maria, dogma. Eu me pergunto, se numa América Latina como esta, e a mulher, não só a mulher e a criança, e o velho, e o homem, que estão todos sofrendo um processo, uma descoberta, uma procura de raízes, eu me pergunto se a gente pudesse acercar um pouco a imagem de Maria, digamos, Maria, pessoa, e na medida que a gente vê a pessoa funcionando, na medida que a gente fizesse uma anamnese dessa pessoa, que sentisse essa pessoa mais perto da gente, ou seja, que existe em comum entre uma mulher comum e corrente do Brasil, ou da Bolívia, ou do Peru, do que for, ou seja, da América Latina, e que existe, digamos, de diferente entre uma Maria escolhida por um Deus, ou uma espécie de resposta a Job, como falava o Jung, né? Jung falava de que Deus teve que dar uma resposta a Job e que então envia ele mesmo e tem que nascer de uma mulher para pelo menos cumprir uma coisa fundamental, ou seja, um homem nasce de uma mulher. Então eu queria tentar trazer um pouco a temática e visualizar um pouco Maria como mulher. Se Maria, por exemplo, digamos, ver essa mulher caminhando, andando, ou se manifestando, ou pedindo alguma coisa, ou de repente sofrendo muito, não? No momento da cruz, de repente, vendo seu filho, será as dúvidas, tudo isso, essa parte humana, digamos, que é o que realmente interessa, porque o mito fica muito longe, né? O mito faz que as figuras fiquem tão longe da gente que escapam realmente da realidade da gente. Você acha que essa Maria poderia... Você conhece o Direito de Nascer? Foi um sucesso, ela estreou em 64, 65. Um sucesso. O Direito de Nascer tinha um tal de Albertinho Limonta e né, tinha uma Maria Negra, era uma Mamãe Dolores. Ela tinha todas aquelas características colocadas aqui por ele. A Mamãe Dolores segurava ali o Albertinho Limonta. É uma história que teve... É uma televisão muito antiga ainda, né? 64. A novela era escrita por um cara chamado... Acho que Luiz Bonifácio. Era parecido. Agora, tinha essa Maria que você quer ver como mulher, eu acho meio complicado, né? Deixa Vamos deixar a Jocilda falar ali, que ela conhece profundamente a Maria. Eu gostaria, pura e simplesmente, dizer o seguinte: o mito é algo que reporta um tempo anterior à criação. Ele às vezes parece distante da gente, mas ele está muito próximo. Porque, veja só, essa Maria que foi alçada aos céus na sua matéria, tem muito mais a mensagem eterna da pessoa que geradora, daquela acompanhante dos passos a passos, daquele a quem ela gerou, sabendo que ele tem uma missão, ou que tem eu não estou aqui para discutir o dogma, eu estou aqui para analisar o que você... Vou tentar analisar o que você falou. Quer dizer, é um pouco de cada figura de mulher que tenha sobre a sua guarda, até um determinado ponto, parte da criação, sabendo que ela não vai poder impedir o caminho dessa criatura, sabendo que ela sofrerá tanto ou mais que ele, mas que ela participa do processo que ele sofre. Então eu pergunto... E tentou garantir, inclusive, esse processo o tempo todo, né? Então eu pergunto... O papel dela no dia a dia foi esse. Se as mulheres que aparentemente são Marias ignoradas, incógnitas, e que dão à luz, que de alguma forma, por uma questão de amor ou uma questão de doação, elas acompanham a trajetória do seu filho e que estão sempre prontas a ter aquele peito aberto, como falou Mascarenhas, sem
sem inquirir, sem discutir, mas numa fundamentação do que era próprio do matriarcado, a figura do amor, eu acho que é essa Maria que está sendo renascida. Porque, olha, na alquimia se diz o seguinte: só tem uma força capaz de toda a sua visão de racionalidade, o poder só é dado para que ele tenha uma função maior dentro do coletivo. Quando alguém se deixa dominar pelo poder, ele foi dominado pelo poder e perdeu essa função que deveria de estar exercendo com o poder. Então, dentro da alquimia se diz o seguinte: o alquimista, na sua obra, que é na matéria, ele procura lutar sempre contra o amor pelo poder. Mas ele só pode lutar contra esse amor pelo poder se ele tiver o poder do amor. E esse poder do amor vai desde o sentido do amor carnal, mesmo com seu processo egoístico, até o amor cósmico. Eu acho que, antes de mais nada, essa pretensa liberação da mulher, me desculpem, que é pretensa, porque liberar, ou ser liberada, ou ser liberta, é algo muito individual de cada um. Eu sou dominada se eu quero me deixar ser dominada. Eu sou submetida se eu quero me deixar ser submetida. Agora, acontece que maior do que tudo é a posição da mulher no século XX, compreendendo a sua nova feição de amor no sentido de totalidade, no sentido de compreensão, como foi a mulher celta, como foi a mulher egípcia, de uma certa maneira, como foi as mulheres, mesmo dentro da Idade Média. Quer dizer, a participação, o debate, sentar junto com outros seres, mostrar que além de um útero, além de um ventre gerador, além de um seio mantenedor da vida, ela tem um cérebro que racionaliza, um cérebro que é capaz de discutir, mas não tem nenhum intuito de competir. Não há necessidade de competição, porque o que é importante na vida é que os seres se complementem, que se ajustem exatamente nas diferenciações que eles têm. Triste de nós sem um macho, e eu acho que triste de um macho sem uma fêmea, e triste da criação sem o seu magnético, porque a estrutura primordial vista dentro da filosofia judaica já demonstrava que Deus se desdobra na sua dualidade, dentro da sua unidade, se apresentando como a Sofia. Então, e é dito, já no tempo da criação, eu estava ao teu lado quando iniciavas o processo da criação. E ajudei você a fazer o processo da criação. É essa Sofia, é esse arquétipo, é essa mulher, é esse magnético, que não existe só como mulher externa, mas existe interna dentro de cada homem. É essa fêmea, é essa mãe, é essa amante, é esse seio protetor, é a companheira como a companheira grega, a capaz de discutir com o homem, a capaz de não se submeter só por medo de perdê-lo, mas capaz de compreendê-lo e abrir um espaço para que ele lute também nos pontos que são considerados só dela, na situação maior de ligação com o filho. É essa transformação que eu acho que a Igreja Católica está percebendo o que está acontecendo, que está se mostrando num momento que considera um ano da Virgem. Não importa virgindade biológica ou virgindade pura e simples de sentimento ou de pensamento. Gente, o que importa é que o magnético da vida pulsa novamente, grita novamente, querendo, junto com o elétrico,
restabelecer uma nova etapa dentro do mundo tão rico que nós estamos vivendo, tão transmutador e tão conturbado, que se discute uma porção de coisa ao mesmo tempo, numa velocidade, para nós, quase tanto quanto da luz. Eu acho que essa função maior da mulher, de uma certa maneira, abrir mão